Olá, hoje eu vou trazer mais um conto do meu último livro, e é um livro voltado para reflexões, né? Reflexões na área de saúde, que é a nossa área matriz, e eu percebo que muitas vezes as coisas estão automatizadas no dia a dia, né? E a reflexão tão necessária, né? Reflexões éticas, reflexões do campo da bioética, muitas vezes elas acabam passando para um segundo plano, inexistem de fato. E o objetivo desse livro foi construir contos, né, com situações assim extremas, né, exageradas, né, provavelmente não que não existem no dia a dia, né, mas esse exagero, essa coisa extrema, essa coisa fantasiosa, né, ela é que nos leva às reflexões tão necessárias, tá bom? Então vou ler esse conto que é cheio de extremismos, né, coisas assim, mas o objetivo é que a gente reflita, né? Obviamente eu fui obrigado a utilizar um nome, uma especialidade, mas assim, teria que usar alguma coisa para transformar em conto. Obviamente não existe um ser humano tão baixo assim que possa se reconhecer nesse conto, nessa situação fantasiosa, mas né, fico alerta que é totalmente fictício, com o único e exclusivo objetivo de reflexão. Tá bom? Santé. Então vamos lá. O rei da mentira. Desde pequeno mentia. Já no jardim da infância, entre os coleguinhas, tudo que era seu e tudo que fazia tinha de ser melhor que os outros, mesmo que não fosse. Frequentemente não era. Não por cobrança familiar ou porque tinha menos que os outros, mas pela necessidade de sentir-se mais que os outros. Era simplesmente algo torto, mas inerente a ele. Seu pai, imigrante da Polônia, era um competente mestre de obras que falecera ainda na primeira infância de Fábio. Um pouco antes de morrer, arriscara-se como construtor, edificando pequenos prédios populares, colocando ele mesmo a mão na massa, em uns terrenos em áreas afastadas que comprara através de muito sacrifício. Com a expansão da cidade em que moravam, e para a sorte da família, essas áreas valorizaram enormemente, deixando a família em ótima situação financeira. Sua mãe, segunda geração de argentinos no Brasil, era uma mulher humilde e desdobrava-se para atender às necessidades do menino. Evitava ao máximo mexer na herança para não dilapidar a herança do filho. Decidira continuar morando na humilde casinha que o marido construíra e, como era prendada, vendia marmitas para a vizinhança e também lavava roupa. Procurava obter renda para pagar colégio particular e dar os luxos que o menino cada vez mais exigia. Já a história que Fábio contava é que seu pai era um grande construtor e sua mãe uma socialite. Jamais algum colega de Fábio visitara. Ninguém sequer sabia onde morava, sempre inventava alguma desculpa. A mãe de Fábio percebia seu comportamento atípico, ficava triste, mas se iludia, acreditando que esse desvio do menino era oriundo da perda paterna prematura. E dá-lhe mais mimos. E assim, o menino foi crescendo e levando sua vida de ilusões, até que chegou a hora que tinha que optar por uma carreira. Mesmo com absoluta falta de vocação, escolheu a medicina. Na sua cabeça torta, achava que a profissão lhe traria dinheiro e status. Fez questão de entrar em uma faculdade particular aonde os filhos dos ricos e famosos iam.
A pobre mãe, com um misto de felicidade e tristeza, desdobrou-se para bancar o desejo do filho e conseguiu, sem precisar mexer na herança, dar sequência ao intento do menino. Ele achava que a pobre senhora não fazia mais do que obrigação. Afinal de contas, ele era especial e em breve seria o doutor Fábio. E ela estava ali somente para servi-lo. Na faculdade se encontrou. Todos eram tão pedantes quanto ele e logo foi aceito pelo grupo. Finalmente acharam um grupo que o reconhecia como um igual. Um pouco antes da formatura, a velha senhora, não aguentando o excesso de trabalho, faleceu. E Fábio finalmente teve acesso pleno à herança. Logo, se abasteceu dos itens necessários para que aparentasse ter nascido em berço de ouro, dilapidando boa parte do montante disponível. Celular do último tipo, Rolex no pulso, roupas chiques, apartamento bacana em bairro caríssimo, casa de praia, casa de campo e não poderia faltar um carro alemão. Né? Tinha necessidade absoluta de ostentar. Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia num grande hospital. Naqueles tempos, o único requisito para ser considerado especialista era entrar na residência médica e aguardar seu término, geralmente 2 ou 3 anos. Embora houvesse uma prova e todos os rapapés formais, inclusive uma suposta fiscalização dos órgãos responsáveis, a verdade é que prevalecia apenas o que quem indica. Né? Cabe dizer que é uma realidade distópica, sem absoluto, sem nenhum paralelo com a realidade. Durante a residência, os mestres sequer podiam repreender os erros dos residentes, pois aquela sociedade abominava qualquer tipo de repressão. Se um mestre sequer falasse alto com seu residente, greves de residentes eclodiam, ocorriam processos por assédio moral, o caos se instalava. Os antigos mestres não suportaram essa inversão de valores e sumiram. Aposentaram-se e arrumaram outras atividades. Os novos mestres, coadunando com a nova era, se abstiveram de conflitos, queriam apenas ostentar os cargos e títulos e faturar os fáceis caraminguás, pois a alternativa a isso era por demais cruel. Teriam que ou se indispor com os residentes ou colocar a mão no paciente. Meu Deus, que absurdo! Trabalhar, dar plantão, algo inimaginável naqueles tempos, naquela realidade distópica. Quaisquer mecanismos de disciplina, hierarquia, avaliação ou punição foram sumariamente abolidos. Ou seja, Fábio entrou através da influência dos ricos amigos que fizera durante a faculdade e saiu da residência como especialista, sem saber absolutamente nada da especialidade que escolheram. Na sequência, a exemplo da elite que ele frequentava, resolveu que teria mais status se fizesse um doutorado. E com o mesmo modus operandi o fez em uma instituição pública. É lógico que sequer abriu um livro, como era a praxe entre os pobres, ricos que não tinham tempo, na verdade não tinham capacidade, pagou para os alunos de doutorado com baixa condição financeira para que frequentassem as aulas obrigatórias e desenvolvessem sua tese. A defesa da tese, sempre pública, foi até mais fácil. Compôs uma banca amiga com outros professores doutores que haviam realizado o doutorado da mesma forma que ele, verdadeiros idiotas na área. Cegos avaliando cego. A verdadeira corrente da felicidade. Era o jeito de fazer as coisas naqueles tempos distópicos. Em um raro rasgo de lucidez, percebeu que necessitaria trabalhar para repor o que gastava da herança, pois só sair do dinheiro da conta sem entrar nada o levaria à pobreza. Misantropo e sem a mínima vocação para o sacerdócio da medicina, seguiu o caminho que considerou óbvio, tornou-se professor. E é lógico que era cercado de médicos assistentes para as tarefas, né, como dar aulas, preparar e corrigir provas, aulas práticas, etc.
O doutor Fábio praticamente não fazia nada, mas esmerava-se naquilo que para ele era o mais importante: ser o chefe da cadeira, o professor titular, o resto não importava. E, na verdade, para aquela sociedade, o doutor não estava errado, não, pois poucas pessoas conheciam a palavra vocação e menos ainda conheciam o seu significado. Não estava nas regras dos órgãos reguladores. Para ser o chefe da cadeira, bastava ter um doutorado. E o doutor Fábio era. Aliás, professor doutor. Auferindo vantagens futuras, sempre era subserviente aos poderosos, fossem quem fossem, e arrogante com aqueles que ele não vislumbrava poder obter nenhum benefício. Os alunos, filhos de ricos e famosos, tinham aprovação automática, é claro. Seguindo o caminho natural daquela época, distópica, no último grau, entrou em um serviço público pelas mãos de seus poderosos amigos, mas com a promessa de não precisar aparecer para trabalhar, uma daquelas funções inúteis, burocráticas, da ineficiente e corrupta máquina pública. Bastava a promessa velada de obtenção de vantagens à chefia em caso de alguma eventualidade, e o salário pingava todo mês. E ao término, uma aposentadoria de brinde. Afinal de contas, ele era especial, ele era o doutor Fábio. Percebendo que o que entrava de dinheiro era muito pouco com a docência e o emprego público, e sendo sua necessidade de estar em harmonia com suas ilusões infinitamente maior do que a prudência, o doutor limpou o resto de sua herança do banco e montou uma clínica em um bairro da moda, transformando-a em uma clínica luxuosa. Na verdade, seu objetivo era somente ter seu nome na clínica, e seu nome, né, aparecendo nos holofotes. O que ele queria mesmo era colocar outras pessoas para trabalhar com ele, para trabalhar para ele. Com o circo armado, não demorou para que ele tivesse vários pupilos de sua faculdade pagando um bom dinheiro sublocando salas de sua clínica, todos atendendo sob a égide do doutor Fábio. De forma paradoxal, os ricos e famosos adoraram. Se ele cobrava tão caro, tinha vários médicos trabalhando para ele e atendia em uma clínica luxuosa, obrigatoriamente deveria ser um excelente médico. Aquela sociedade distópica era uma sociedade extremamente míope. Ter ou aparentar dinheiro já era o sinônimo de sucesso, não importando como esse dinheiro for obtido ou se somente era mais um mise-en-scène. Embora fosse um péssimo médico e, na verdade, odiasse atender pacientes, fazia questão de atender pelo menos o primeiro atendimento àqueles pacientes que eram celebridades. Sua prática clínica consistia em decorar protocolos, né, desde que não fossem muito extensos, pedir exames da moda e prescrever remédios caros, não importava se eram adequados ou não. Mesmo com os constantes erros médicos do doutor, os pacientes não reclamavam. Afinal de contas, ele era o doutor Fábio. Enfim, seus devaneios passaram de individuais para coletivos. Já na faculdade, as coisas iam muito bem. Para agradar o aluno de medicina e ser paraninfo de todas as formaturas, a fórmula é muito conhecida. Basta posar de durão nas aulas e abrir as pernas na prova. É o caminho certo para ter um busto na entrada da faculdade e ser paraninfo de todas as turmas. Embora não sentisse atração física por mulheres, sentiu a necessidade de casar-se. Pressão da sociedade. Achava que não conseguiria ir além se não estivesse dentro dos moldes da então chamada sociedade tradicional, extremamente preconceituosa. E assim, arrumou uma mulher bonita, né, de acordo com os padrões da sociedade, uma mulher muito bem educada, que gostava muito mais de dinheiro e de ostentação do que dele de fato. E deu sequência à farsa. Através de uma inseminação artificial, teve 2 filhos com a socialite, com a esposa troféu. De comum acordo e com performance indigna de um Oscar, o casal mantinha a pantomima perfeita, a família perfeita do comercial de margarina.
Ia para todos os congressos de sua especialidade, preferencialmente aqueles no exterior, e, embora no meio acadêmico não tivesse relevância nenhuma e ninguém conhecesse sequer um trabalho científico dele, se sentia íntimo de todos os abordando dessa maneira. A grande maioria o reconhecia pela sua constante presença na mídia e fazia questão de tirar uma foto com o doutor. Quando voltava desses congressos, fazia questão de enaltecer sua presença nos eventos, alimentando sua ilusão de ser um grande médico e cientista. Com essa estratégia, o delirante doutor acabou com qualquer barreira entre a ilusão e a realidade. Ele tinha tanta certeza de ser o melhor médico, o melhor professor do mundo, o melhor cientista, o próximo ganhador do Nobel, sendo merecedor de toda e qualquer atenção, que esta se tornara sua realidade. Seus pacientes, seus alunos corroboravam esse comportamento, formando uma verdadeira família feliz. Muita, mas muita gente morreu por tratamentos totalmente equivocados e ou diagnósticos absurdos. Por incrível que pareça, sua especialidade era errar no diagnóstico de câncer de mama. Paradoxalmente, sua aula de maior sucesso na faculdade, e inclusive era o rosto de uma grande campanha na prevenção deste, não acertava um. Geralmente prescrevia tratamentos inócuos que retardavam o diagnóstico por outros profissionais, ou até mesmo seus pupilos, que pegavam o paciente já cheio de metástases. Os colegas médicos mais antigos perceberam, mas suas vozes não eram ouvidas ante a celebridade que se tornara o Dr. Fábio. Na verdade, ninguém queria ouvir. Toda voz discordante, toda voz dissonante era calada. A esta altura, aparecia regularmente em programas de televisão, de rádio, celebridade nas redes sociais, ocupara cargos na gestão pública e praticamente não se tomava nenhuma grande decisão na área de saúde sem ouvir primeiro o doutor. As ilusões tornaram-se fatos sem jamais terem sido verdades. Com 61 anos, faleceu, infarto, enquanto dava uma aula ainda. Foi uma verdadeira commotion. Esposa, filhos, direção da faculdade, pessoal do serviço público, funcionários da clínica, todos fizeram questão de ressaltar o quanto o doutor era uma pessoa boa, humana, competente como médico. Cogitaram até lançar uma campanha para canonizar o doutor. O Vaticano agora é o limite. Foi celebrada uma missa em sua memória na catedral e seu velório foi concorrido, havendo profusão principalmente dos ricos e famosos. Até luto oficial foi decretado e, obviamente, televisionado em horário nobre. Na sequência, o demônio em pessoa recepcionou o famoso doutor ao inferno. Não poderia ser diferente. Fábio nunca teve problemas com a lei dos homens e cumpriu todos os requisitos que a sociedade lhe impôs para que obtivesse o que era considerado sucesso pela grande maioria. E, inclusive, essa mesma sociedade hipócrita lhe aplaudiu de pé. Mas nenhuma regra, lei ou norma dos homens é maior do que a vasta lei universal que todos nascemos já intuindo, já sabendo, independente de credo, religião ou fé, o amor ao próximo. E o doutor a transgrediu com convicção tanto na esfera profissional como na pessoal. Formou gerações de médicos incompetentes e mercantilistas como ele, negligenciou pacientes, errou diagnósticos e tratamentos propositalmente em busca de um lucro. Em sua conta foram debitadas milhares de mortes por isso. Embora frutos de um acordo comercial, jamais poderia se eximir da responsabilidade da criação dos filhos. O fez. E tudo com a firme convicção de que ele podia, pois, afinal de contas, ele era o doutor Fábio. Logo à sua frente, um ser de uns 4 metros de altura, nu, vermelho, com uma imensa genitália à mostra, com longos chifres, ao invés de pernas, 2 patas. O ser demoníaco olhou o doutor de cima a baixo com um sorriso aterrorizante
Não poderia ser diferente pelas suas ações em vida, mas Fábio tinha certeza de que quem o recebera era um anjo. Afinal de contas, ele era o Dr. Fábio, e ele só poderia ir para o paraíso. Tudo que ele olhava o fazia com um filtro que adaptava a realidade às suas ilusões. O demônio escarneceu dele, o insultou e até em sua face cuspiu. Fábio simplesmente não acusava os golpes. Estava de tal forma preso em suas fantasias que não conseguia assimilar nada de fora. Tudo era percebido como queria. Na verdade, Asmodeus não percebeu, mas Fábio tinha um sorriso no rosto. Curiosamente, o inferno era tal como as telas feitas pelos pintores da Idade Média. Vários ambientes compondo os subterrâneos de uma imensa caverna, iluminado por labaredas de fogo, gerando sombras bruxuleantes. O local em que o doutor chegou ao inferno era cheio de pessoas deformadas se arrastando. Fogo por todos os lados, gritos, lamúrias e pranto, e um cheiro horrível de podridão impregnando toda a atmosfera. Várias figuras chifrudas com rabo em casco de bode, semicurvadas, supiciavam com longos tridentes de ferro as pobres almas. Com safanões, que Fábio nem os sentia, o capiroto o conduziu até um barranco. Abaixo, um rio de fezes, literalmente. Um cheiro simplesmente insuportável emanava dele. Era possível ver várias pessoas em agonia inenarrável, implorando para serem retiradas de lá, para que o suplício fosse cessado. Antevendo o horror do doutor, com um sorriso, o tinhoso empurrou Fábio, que rolou o barranco abaixo, caindo no rio de fezes. Fábio entendia tudo como uma forma festiva, brincalhona de recebê-lo. Obviamente, sua chegada no paraíso ensejava uma recepção à altura. Até mandaram para recepcioná-lo um anjo com um falo descomunal que ele secretamente ansiava durante toda a sua vida. E o anjo tocava, fazia-o virar cambalhotas, brincava com ele. Ficou ainda mais contente a perceber que seu anjo o conduzia para uma piscina. A cena que se seguiu fez pela primeira vez na história da humanidade Beelzebub gelar. Em todos os milênios, nas milhões de almas que recebera, jamais vira tal reação. Fábio submergiu por alguns segundos, no lodo do rio de excrementos, e quando voltou à tona, olhou para o coisa ruim, acenou e sorriu.